aí, o tema da coluna de hoje não poderia ser outro senão o recente aumento da taxa Selic, a taxa básica de juros aqui no nosso país. E de antemão já dá para a gente começar adiantando que isso deve ser só o começo. A gente deve continuar tendo aumentos na taxa de juros e eu vou tentar explicar aqui para vocês de duas formas, numa perspectiva mais econômica e numa perspectiva mais financeira, o que isso impacta na sua vida. Então preste atenção nessa coluna, mesmo se você não é economista ou se você não tem investimentos aí, isso impacta na sua vida de qualquer forma, então se liga aí. A primeira coisa que a gente tem que entender é que de fato a taxa Selic ela é uma taxa básica de juros, ou seja, o governo vai sempre se utilizar dela para controlar, organizar a regra do jogo aqui do mercado financeiro ou na economia do nosso país. E na primeira perspectiva, que é uma perspectiva econômica, ele utiliza esse reajuste na taxa de juros para tentar regular, ajustar, controlar a inflação. A inflação é o aumento generalizado das coisas, né? Quando você chega lá no mercado ou na feira de rua para fazer as suas compras, você percebe que tudo está mais caro. Isso é um efeito da inflação. Quando o governo aumenta a taxa de juros, tentando equiparar isso com a inflação, o que é que ele está tentando fazer? Ele está dizendo, ó, as coisas estão muito caras, se eu aumentar a taxa de juros, isso vai dar uma freada na economia, vai diminuir um pouco o consumo. Consequentemente, a inflação, os preços mais baixos, vai tender a diminuir um pouquinho a inflação, porque menos dinheiro circulando, a economia vai desacelerar um pouco. Essa é a primeira perspectiva que você tem que entender aí. E a segunda perspectiva que você tem que enxergar esse aumento da taxa de juros é se você é investidor, qual o movimento que o dinheiro faz quando tem essas movimentações na taxa de juros. Entenda aí comigo, vê só, se a taxa de juros está lá embaixo, ou seja, está mais fácil pegar crédito, as empresas começam a movimentar muito mais os seus negócios. Elas pegam empréstimos para financiar suas atividades, consequentemente elas vão contratar mais pessoas que vão estar gerando renda, que consequentemente vão estar consumindo mais, isso vai dar emprego para outras pessoas, isso faz a máquina da economia girar mais rápido. A taxa de juros mais baixa movimenta muito mais a economia. E é aquilo que a gente falou no início, né? Quando o governo tenta aumentar a taxa de juros, ou efetivamente aumenta como está acontecendo, ele tenta dar uma freada nisso. Por trás, o objetivo é diminuir a inflação, mas por consequência, dá uma desacelerada na economia. Pensa só, se eu tô com meu dinheiro ali na renda fixa, a poupança como exemplo, rendendo uma rentabilidade bem baixa, com 2% da Selic, né? Se essa taxa de juros vai aumentando, o meu dinheiro na renda fixa, naquelas aplicações mais seguras, ele começa a render mais. Então, por que eu tiraria meu dinheiro de uma aplicação mais segura, rendendo um pouquinho mais, para colocar ela numa aplicação mais arriscada se esse prêmio de risco está diminuindo? Percebe? Se a taxa de juros está aumentando, meu prêmio de risco, que seria o que eu ganharia na renda variável, na bolsa, em imóveis, em outros tipos de aplicações teoricamente mais arriscadas, está diminuindo. Então, o fluxo do dinheiro é a galera tirar dinheiro da bolsa para colocar em aplicações mais seguras, com menos risco, porque esse prêmio de risco está ficando cada vez menor. E quando as pessoas começam a tirar o dinheiro dessas aplicações na bolsa de valores para colocar em aplicações mais seguras, isso ocasiona quedas, é inevitável. Então não se estranhe com as recentes quedas que vêm acontecendo na bolsa e em outros tipos de aplicações mais arriscadas, porque é um movimento natural do mercado, seja por acontecimentos econômicos maiores, seja pelo aumento da taxa de juros, que é um movimento interno aqui no nosso país. Então, duas coisas para vocês ficarem ligados aí. O governo aumenta a taxa de juros para tentar equilibrar a inflação, o aumento das coisas. A gente está com o aumento das coisas aí no acumulado dos últimos 12 meses, beirando os 9%. Realmente não vai ter bolso que aguente. Então, o governo tem que tomar uma medida fiscal, econômica, para tentar reajustar isso. E segundo, na perspectiva dos investimentos, acontece sempre esse fluxo. Quando a taxa de juros está abaixo, muita gente tira o dinheiro da renda fixa para jogar para investimentos feito bolsa, feito imóveis, feito fundos imobiliários. Quando o movimento é o contrário, a taxa de juros subindo, o movimento do dinheiro volta. O pessoal pensando no prêmio de risco. E aí você tem que se ligar nessa reflexão para saber alocar bem o seu dinheiro nessas perspectivas econômicas. A gente sabe que tudo é cíclico, tudo tem movimentos de alta e movimentos de baixa. Tome decisões inteligentes aí para colocar o seu dinheiro.